Você chegou até a comentar, inicialmente, que você chegou a fazer um curso que não gostava muito e tudo, e com certeza os seus pais, em algum momento, deram conselhos que hoje você meio que não respeitou esses conselhos, né? Como é que foi isso? A questão da tua criação, como é que tu influenciou ao chegar ao Adamo de hoje? Cara, eu acredito que foi extremamente positiva. Foi extremamente positiva. Por quê? Meus pais não tinham grana pra me dar tudo que eles queriam. Tudo que eu queria. E para mim essa é uma das melhores coisas que pode existir na vida de uma pessoa. Eu percebo que hoje nós estamos numa cultura, numa geração muito soft, que tá acostumada a receber as coisas muito fácil. E tá criando homens muito fracos que acham que a vida deve alguma coisa pra eles. Então fica o tempo todo esperando, porque o pai sempre deu o carrinho, o pai sempre deu o skate, o pai sempre deu a roupinha. E cadê a vida? A vida não dá nada não. Você vai ter que ir lá caçar. Pra mim um código brabo de prosperidade se chama caça. Quando a gente não tinha toda essa tecnologia, comidas fast food, a gente tinha que caçar. Senão, nossos filhos não prosperavam. O que é prosperar? É crescer. Então, se a gente não fosse caçar a presa, a gente não crescia. Por que eu tô falando tudo isso? Porque quando eu era criança, de certa forma, minha mãe, inconscientemente, ela me ensinou a caçar. Eu lembro de uma cena que eu vi um skate, na época era R$20, eu lembro até hoje, mas isso há... É tipo 20 mil reais no dinheiro. Exatamente. É muita grana. E aí eu falei, mãe, eu quero aquele skate, eu quero aquele skate. Ela falou, filho, eu não tenho dinheiro. Eu tinha 6 anos. Só que ela sempre falou isso pra mim. Só que se você juntar metade, eu te dou metade. Ela nunca falou assim, a gente não pode. Ela falou, se você juntar metade, eu te dou metade. E eu comecei a pensar, garoto de 6 anos, eu falei, cara, eu não tenho trabalho, não tenho renda. Como é que eu vou juntar metade? Só que ela não sabia. De ela ter falado aquilo pra mim, ela fez meu cérebro começar a matutar. E eu comecei a pensar em possibilidades de eu juntar R$10 pra comprar o skate. O que eu fiz? Naquela época era a moda de fingerboard. Não sei se você... É o skatinho de dedo. Eu nunca dei conta. Eu queria dar um flip naquilo ali, eu não consegui. Também não. Aí o que eu fiz? Eu construí uma pista de fingerboard. Eu tinha uma mesinha de ping-pong em casa. Que massa. Eu comecei a fazer rampinhas de skatinho de dedo, fazer corrimãozinho, coisa, branquinho de praça, umas mini arvorezinhas. E alugava por 25 centavos meia hora para as crianças brincarem lá. Fiz fila na frente da minha casa. Esse foi meu primeiro negócio. E aí eu cheguei um dia, mãe, tá aqui. Juntei metade, ela nem acreditou, ela começou a chorar. Falou, como é que você arrumou dinheiro? Aí eu falei pra ela o que eu fiz. Então, ela me ensinou a caçar desde muito pequeno. As coisas nunca foram fáceis lá em casa, né? E aí toda vez que eu queria um tênis, uma jaqueta, alguma coisa, ela falava, junta metade que eu te dou metade. Até que com 12 anos de idade, eu não queria mais pedir dinheiro pra minha mãe. E falei assim, mãe, me dá um trabalho. Meu pai e minha mãe, eles tinham uma pequena farmacinha de bairro na periferia. E aí ela me deu um emprego com 12 anos de idade. Comecei a limpar o chão, comecei a tirar o pó dos medicamentos. Logo depois eu comecei a atender os clientes, a vender. E isso pra mim foi fundamental. E uma coisa muito importante que veio da criação do meu pai ele é um pouco mais bruto, vamos dizer assim. Sim. Mas isso também foi bom. Meu pai ele foi paraquedista do exército. E ele sempre falou uma coisa pra mim de brio. Brio é ter vergonha na cara. Então ele falava, cara, você tem que ter vergonha na cara. Você não pode ser, coitadinho, você tem que correr atrás do que você quer, tem que ser homem e tal. Tem que ter brio. E eu fiquei sempre com isso dentro de mim, né? E então eu acredito... Aquilo mexeu com você, foi uma mensagem que ficou. Foi uma mensagem, que eu lembro que quando uma época da nossa vida, a farmácia foi arrombada, Caralho. Levaram tudo da farmácia, e a gente ficou sem nenhuma fonte de renda. Eu tinha 18 anos. E aí um dia eu tava deitadão no sofá. Deitadão ali no sofá, assistindo televisão. Meu pai e minha mãe ficaram putos, né? E falaram, eu não quero ver marmanjo desse tamanho, deitado no sofá enquanto a gente tá trabalhando, não. Um homem tem que ter brio. E eu fiquei tão puto com aquilo, de ter escutado aquilo, que eu falei assim, pai, mãe, eu vou sair de casa e eu vou arrumar um emprego hoje. E eu só volto pra casa com um emprego. Eu fiquei tão puto, chorei e tal. Eu saí de casa tão decidido que eu levei vários nãos. Fui batendo em loja de roupa, várias lojas de roupa, todo mundo falou não, 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 até que uma me aceitou. Então, respondendo sua pergunta, eu acho que a criação foi muito boa, justamente porque ela não foi muito fácil. Entendi. E, Adamo, cara, legal, fascinante essa história, né? Medos. Você já teve algum grande medo na sua vida? E o que você fez para superar ele? E como isso impactou na sua vida? Cara, vários medos. Até hoje eu acredito que tem medos inconscientes. E eu vou olhando, vou percebendo. Por exemplo, eu tinha medo de me expor. Eu tinha medo de falar em público. Quando eu comecei esse meu projeto,
Muita gente me pergunta assim, cara, mas você se comunica bem, você fala bem, você é desenrolado. Eu tinha medo de fazer stories, cara. Primeira vez que eu fui... Fazer live, o pessoal às vezes tem, né? Até stories, que é pior, que é mais tranquilo que live, que são 15 segundos, né? Eu lembro que o primeiro stories que eu fiz, eu falava assim, galera, eu nem olhava pra câmera. Tô pensando em fazer isso aqui, e trabalhar com desenvolvimento pessoal, e o que vocês acham? E assim, eu falo pra galera que é o seguinte, a única forma de você vencer um medo, primeiro é você definindo o medo. E depois, você fazendo aquilo que você teme. Muita gente não supera o medo, primeiro porque eles não definem exatamente o que eles temem. Então, quando você define o medo, é como quando você era criança e você morria de medo do bicho-papão debaixo da sua cama e você não conseguia dormir, até que o seu pai ou sua mãe fosse lá no quarto, acendesse a luz e falasse assim, vem cá, olha aqui embaixo, não tem nada. Aí você define o medo, você olha, realmente percebe que não tem nada e você consegue dormir. A mesma coisa pra tudo na vida. Do que realmente eu tô com medo? Por que eu realmente tenho medo de me expor? Ah, eu tô preocupado com o que vão achar de mim. Ok. Tem um fundamento essa preocupação? Alguém paga meus boletos? Tá ligado? Uma vez um amigo meu pegou e falou assim pra mim, cara, o que você quer ser quando você morrer? E eu falei pra ele assim, eu quero ser importante. Ele falou assim, por que ser importante? Eu falei, eu quero ter passado pela vida das pessoas e ter sido importante pra elas, ter gerado valor. Ele falou assim, legal, mas você sabia que daqui a 100 anos, no máximo 100 anos, ninguém que está aqui agora, inclusive os bebezinhos, estarão vivos? Todo mundo vai estar morto. Eu falei, pode crer. Ou seja, qualquer coisa que você faça agora será esquecido. E eu falei, verdade, cara. Isso aí tem a ver com teu ego ou não? Qual foi a definição que você teve? Desculpa te interromper, vamos lá. Eu acho que sim. Sim, eu acho que é bom ser importante. Mas a gente fica tão preocupado em ser importante que a gente se esquece de ser quem a gente é e fazer o que a gente quer, tá ligado? Às vezes a gente quer passar pela vida como uma pessoa que foi boa aos olhos dos outros, mas não boa pra nós mesmos, entende? Entendi. Então, mais importante do que ser importante pros outros é ser importante pra você, é fazer o que você realmente quer. Porque por mais bom que você tenha sido ou vergonha que você tenha passado, tudo vai ser esquecido. Até os grandes mestres, os grandes imperadores que existiram nessa humanidade, que fizeram grandes feitos, foram esquecidos, mano. Quem dirá eu e você? E essa compreensão ela é muito importante pra gente perder esse medo do julgamento, saca?